Muito obrigado, doutora Filipa, mais uma vez, por esta simpatia, por esta disponibilidade. Faz favor. Olá a todos, antes de mais gostava de vos desejar a todos um bom ano de 2023, como dizia logo no início ao engenheiro Jorge Cotovil, este ano vamos nos ver em princípio mais vezes, porque haverá novidades no Código do Direito, no Código Laboral. Pronto, e portanto, mesmo que não haja negociação do acordo coletivo, haverá garantidamente novidades e esperemos que algumas boas, as outras vamos ter que nos adaptar a elas e ver em que medida é que as aplicamos. Ora bem, esta formação já foi iniciada, na verdade, anteriormente, quando era suposto falar sobre as férias e sobre as faltas, só que de facto começámos a falar sobre as férias e o tema é demasiado ambicioso, falámos só sobre as férias, ficámos com esta formação sobre as faltas pendurada, posso dizer assim, mas até se calhar é capaz de não ter sido má ideia e fazermos isto até futuramente, que é pequenos temas, um de cada vez, e assim as matérias acabam por ficar mais bem explicadas, pelo menos da minha parte. A matéria de hoje, para além do PowerPoint, que depois vos vai ser enviado ainda hoje no final, eu preparei também uma folhinha de Excel, onde coloco todas as modalidades de faltas que existem no Código do Trabalho e no vosso contrato coletivo de trabalho e as consequências dessas faltas, nomeadamente ao nível do pagamento e ao nível do momento em que se devem comunicar, ao nível do direito ou não ao subsídio de refeição e também a questão relacionada com quem é que tem o dever de pagar ou não as faltas ao trabalhador. Pronto. Nesta matéria do regime das faltas, nós vamos ter que conciliar duas coisas. Vamos ter que conciliar o que está no Código do Trabalho com aquilo que está no contrato coletivo de trabalho. E é o próprio Código do Trabalho a abrir-nos a porta para que isso aconteça, porque no artigo 3º diz que nas matérias relativas ao tempo de trabalho e ao tempo de não trabalho, que pode haver aqui nunca menos do que aquelas faltas que já estão consideradas no Código do Trabalho, mas sempre algumas mais específicas para o setor. E eu vou até começar justamente por elencar convosco aquilo que são as faltas que estão previstas no vosso contrato coletivo de trabalho, para depois conjugarmos com aquelas que resultam do Código do Trabalho. Bom, vou antes de mais começar por clarificar uma ideia, que é uma ideia muito generalizada de que o trabalhador tem direito a faltar. Ora bem, não é isso que está no Código do Trabalho. O que está no Código do Trabalho é que o trabalhador tem o dever de assiduidade e pontualidade, ou seja, tem o dever de vir trabalhar todos os dias do ano, naturalmente com exceção das alturas em que marca férias, e de vir trabalhar com a pontualidade, ou seja, na verdade até nem é bem à hora que está marcado, é um bocadinho mais cedo, porque à hora que está marcado o início do dia de trabalho é suposto que o trabalhador já esteja pronto para começar a trabalhar, ou seja, equipado, em frente ao posto de trabalho, o que quer que seja. Daí que vocês vão me perguntar, então não tem direito a faltar? Não, tem o dever de vir trabalhar, mas tem a possibilidade legal de, em determinadas situações, as suas faltas, que já são uma violação do dever da assiduidade, poderem ser justificadas. Mas, para que a falta seja justificada, é preciso que esteja prevista. E isto são requisitos cumulativos, não são disjuntivos. Portanto, para que uma falta esteja justificada, eu tenho que ter essa falta prevista no artigo 249, número 2 do Código do Trabalho, ou no vosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Eu vou começar mesmo por aí, por vos mostrar que, embora esteja ali quase que a cópia do elenco de faltas do Código do Trabalho, temos ali mais exemplos de faltas que podem ser justificadas. Depois tem que ser comunicada, diz a lei que uma falta, se for previsível, deve ser comunicada com 5 dias de antecedência, se for imprevisível, deve ser comunicada logo que possível, e logo que possível é uma expressão que está na lei e que eu não gosto nada, porque pode-se prestar
aos seguintes abusos. Vamos imaginar que para a irmã Domingas o logo possível é acorda, está mal disposta a ver que não consegue naquele dia trabalhar e telefona de imediato a dizer que naquele dia não vai trabalhar. Para mim, o logo possível do Código do Trabalho pode ser, acordo, vejo que estou mal disposta e penso assim, bem, hoje não vou conseguir garantidamente ir trabalhar, amanhã quando for explico porque é que ontem não fui. E a verdade é que do ponto de vista da expressão legal, uma e outra estamos bem e temos perfeitamente suporte para ambos os comportamentos. Daí que eu acho que até já vos falei aqui algumas vezes, se algum dia pensarem em fazer um regulamento interno das relações laborais, que é um documento que, não sendo obrigatório, é muito conveniente para disciplinar e, no fundo, explicar bem os direitos e os deveres das duas partes, poderão, por exemplo, colocar que o logo possível será, direi eu, e acho que não é um exagero, nas primeiras 4 horas de ausência. Obviamente que nós, de cada vez que fixamos uma regra, temos sempre que abrir a hipótese de haver situações excepcionais onde não seja possível cumprir com isso. Mas aí já cabemos na exceção, porque como regra eu acho que é um mau princípio pensar que eu hoje não vou trabalhar porque não me sinto bem, amanhã quando for logo explico porque é que ontem não fui. Então este é o segundo requisito, têm que ser comunicadas com 5 dias de antecedência, se previsíveis, ou logo que possível, e parei aí mesmo, quando imprevisíveis, e justificadas mediante documento idóneo. Eu deixem-me só fazer aqui um esclarecimento, porque muitas vezes há uma confusão na cabeça das pessoas de acharem que comunicar e entregar o papel da justificação é a mesma coisa e o mesmo momento. Não. Comunicação é dar a conhecer ao empregador, neste caso às escolas, de que eu hoje ou daqui a X dias não vou trabalhar por este motivo. Depois, a questão da justificação da falta é um outro momento distinto. Portanto, estamos a falar de 3 requisitos, todos eles obrigatórios e todos eles distintos, para que a falta seja justificada. Depois, e um outro equívoco que também existe muitas vezes, que é o pensar que todas as faltas, pelo simples facto de serem justificadas, são automaticamente remuneradas e que são sempre remuneradas pela entidade empregadora. Bom, a verdade é que não é assim que acontece. Há faltas que são justificadas, algumas delas são pagas pela entidade empregadora, eu até direi o grosso delas, a maior parte delas, como acontece com as faltas por motivo de casamento, pelos motivos de funeral, de falecimento familiar e outros. Depois temos as faltas justificadas, mas não remuneradas por ninguém, as faltas justificadas e pagas pelo seguro e as faltas justificadas e pagas pela Segurança Social. E parece-me importante, e vocês, naquele Excel que eu preparei para vos enviar, está lá tudo bem claro de quem paga o quê. Parece-me também importante que até os trabalhadores saibam que o facto de ter uma falta justificada não significa que seja automaticamente remunerada. E já agora, também já aqui falei noutras alturas, a propósito do banco de horas e da importância de nós implementarmos o banco de horas nas escolas e em outras entidades, é que precisamente porque há faltas que, sendo justificadas, podem ser não remuneradas, faz muito sentido a existência do banco de horas, que, como já vos disse aqui, neste momento a existir só mesmo mediante um referendo para a sua implementação. E aquelas que não preencham estes requisitos que aqui estivemos a ver, a previsão, a comunicação e a justificação, são faltas não justificadas. As faltas não justificadas são sempre não remuneradas e também, mais uma vez, ao contrário daquilo que se pensa, que eu já ouvi alguns trabalhadores, até em sede de processos disciplinares que fiz, dizerem que eu sabia que podia dar até 5 faltas seguidas ou 10 interpeladas ao longo do ano, injustificadas, e que só depois é que me podiam despedir. Não, na verdade, os trabalhadores nem uma falta injustificada podem dar, porque diz o Código que uma falta injustificada que cause prejuízos ou riscos graves para a entidade empregadora pode ser o suficiente para um despedimento com justa causa. Depois, se não houver prejuízo ou risco, aí sim é que têm que ser 5 seguidas ou 10 interpeladas. Mas, portanto, não é tão linear assim, e aquela ideia de que a consequência pior de uma falta injustificada é não me pagarem aquele dia.
Não é rigorosamente assim, pode haver um processo disciplinar de despedimento com justa causa, pode ser uma falta injustificada que fica ali presa entre o fim de semana e um feriado, por exemplo, numa segunda ou numa sexta, e neste caso não se tira só a remuneração do dia de falta, mas também dos dias de descanso que estão ali ao lado deste, e portanto não é assim tão simples, e a mim causa-me alguma estranheza como é que se gera com tanta leviandade a injustificação das faltas. Bom, eu disse-vos que ia começar por aqui, por ver que o próprio Código do Trabalho abre a hipótese para que o elenco de faltas previsto no Código do Trabalho seja aumentado por força dos contratos coletivos de trabalho, e é isso que faz o vosso contrato coletivo de trabalho, que vem então, primeiro, com uma definição de falta, que é igual à que está no artigo 248, peço desculpa, do Código do Trabalho, portanto, aqui não tem diferença. Eu vou ler a definição, e embora eu tenha sempre esta sensação de que toda a gente olha para esta definição e pensa que isto é uma verdade de lá para Alice e que não valeria às tantas a pena o legislador estar aqui com esta definição tão básica. Mas a verdade é que, sendo ela básica, é essencial, nomeadamente para depois nos ajudar a contabilizar os dias de faltas, como já vos vou mostrar de seguida. Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado. Portanto, desde logo, já me diz uma coisa, que é, eu não posso marcar falta a um trabalhador que se recusa a fazer trabalho suplementar, porque esse não é o seu período normal de trabalho. Mas um trabalhador não se pode recusar a fazer trabalho suplementar, a menos que tenha um motivo legalmente atendível, e a consequência dessa recusa é uma desobediência, mas nunca pode implicar uma falta. No caso da ausência durante os períodos inferiores a um dia de trabalho, os respectivos tempos serão adicionados, contando-se essas ausências como faltas, na medida em que prefizerem um ou mais períodos normais diários de trabalho, ou seja, um trabalhador que falta hoje 2 horas, amanhã 4 horas, eu não vou marcar hoje uma falta e amanhã outra. Eu vou retirar a remuneração das horas em falta em cada dia, se efetivamente forem faltas não remuneradas, e só marcarei a falta quando, somadas o número de horas em falta, prefizer o período normal de trabalho diário. Caso a duração do período normal de trabalho diário não seja uniforme, considera-se a duração média para efeitos do disposto no número anterior. E depois tem aqui uma norma para os trabalhadores docentes, com exceção dos educadores de infância e dos docentes do primeiro ciclo, será tido como um dia de falta a ausência ao serviço por 4 horas letivas seguidas ou interpoladas, salvaguardando o disposto no número 2 do artigo 38, caso essas horas letivas não sejam depois, entretanto, repostas. Havia a necessidade do vosso contrato coletivo de trabalho salvaguardar esta situação, porque no caso dos trabalhadores docentes, o período normal de trabalho é inferior e é medido de forma diferente, daí que também a marcação da falta terá que ser ela própria diferente. Para efeitos do disposto neste artigo, uma hora letiva corresponde a um tempo letivo, exceto no caso de tempos letivos superiores a 1 hora, caso em que a falta corresponde a falta a 2 horas letivas. Em relação aos trabalhadores docentes, são também consideradas faltas as provenientes da recusa de participação sem fundamento na frequência de cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem. Como sabem, não apenas para os trabalhadores docentes, mas para todos os trabalhadores, é obrigatório a cada escola garantir, proporcionar aos seus trabalhadores, docentes e não docentes, pelo menos 40 horas de formação por ano. E sabemos que durante o horário normal de trabalho não se podem os trabalhadores recusar a fazer a formação profissional. E aqui está então, no caso dos trabalhadores docentes, e mesmo que porventura os cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem sejam fora do horário normal de trabalho, se eles se recusarem a participar sem fundamento nos mesmos, pode haver motivos que justifiquem que isso aconteça, terão também então uma falta. É considerada falta a um dia de trabalho a ausência dos docentes ao serviço de exames e a reuniões de avaliação de alunos, a ausência a outras reuniões de natureza pedagógica, quando devidamente convocadas, é considerada falta do docente a 2 períodos letivos,
E aqui está aquela verdade que tínhamos visto lá atrás, que as faltas podem ser justificadas ou injustificadas, e uma possibilidade que agora já foi aprovada na Assembleia da República, que é uma das muitas alterações que eu vos disse que vão ser ao Código do Trabalho, mas que o vosso contrato coletivo de trabalho já o previa. E previa porquê? Porque isto já acontece na administração pública há muitos anos. E como o vosso setor da educação sempre andou ali paredes meias com o setor da administração pública, é por isso que vocês já têm há muito tempo esta norma que está no número 10. A pedido do trabalhador, a entidade patronal poderá substituir os dias de faltas por dias de férias. Já devem ter visto com certeza na comunicação social que foi aprovado a semana passada na Assembleia da República esta medida para entrar em vigor no Código do Trabalho. Ainda não está publicada, mas já foi aprovada. Pronto, temos depois o vosso artigo com o elenco das faltas. E vamos ver que muitas delas estão também no Código do Trabalho, algumas são específicas para vocês. As faltas justificadas são as previstas na lei. Quando se fala em lei e contrato coletivo de trabalho, as faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte. Então, vem-nos logo dizer que determinam a perda de retribuição, mas as seguintes faltas, mesmo que justificadas. Aqui está este esquemazinho, portanto, faltas que são justificadas, nem todas são remuneradas. As primeiras que são aqui elencadas no artigo 38 determinam a perda de retribuição por parte da entidade empregadora, porque essa remuneração é assegurada ou pelo seguro ou pela segurança social. Vamos então ver quais é que são. As dadas por motivo de acidente de trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro. Portanto, faltas de um trabalhador por motivo de acidente de trabalho em que a escola tenha feito um seguro de acidentes de trabalho com ele, como é obrigada a fazer relativamente a todos, quem paga essas faltas, a escola justifica esses períodos, quem paga é o seguro. Mas reparem no que diz a seguir à vírgula, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro. Não havendo lugar a subsídio ou seguro, é a escola que paga também aquelas faltas. As dadas por motivo de doença, outra vez a mesma coisa, desde que o trabalhador esteja abrangido por um regime de segurança social que cubra essa eventualidade, independentemente dos seus termos. Os trabalhadores são contratados e, portanto, a segurança, nós fazemos descontos por cada trabalhador para a segurança social e uma parte, uma percentagem desse desconto que fazemos todos os meses é para cobrir a eventualidade da doença. Há várias eventualidades para as quais nós estamos a descontar, que é da doença, da parentalidade, da reforma por invalidez, da reforma por velhice, há desemprego, uma série de situações. Portanto, quando um trabalhador está a faltar por motivo de doença, à escola compete justificar aquela falta, à Segurança Social compete pagar o subsídio de doença. Mas lá está outra vez, desde que o trabalhador esteja abrangido por um regime de segurança social. Esta obrigatoriedade de fazer os descontos para a Segurança Social e da Segurança Social poder cobrir estas situações tem um período de carência. Se porventura o trabalhador é contratado e começa logo a faltar por este motivo e não é ainda obrigatória a Segurança Social, isto até aconteceu com a Covid, não é ainda obrigatória a Segurança Social como participar, porque não está ainda no período, ainda está durante o período de carência, quem tem que pagar é a entidade empregadora. As faltas para assistência a membro de agregado familiar, estas faltas da linha C são faltas justificadas, mas não remuneradas. Não paga a entidade empregadora, não paga seguro, não paga segurança social. Se forem filhos, a segurança social paga. Se forem outros membros do agregado familiar, como marido, mulher, pai, mãe, sogro, sogra ou outros, não paga ninguém, mas são faltas justificadas, depois complementa ao Código do Trabalho até 15 dias por ano, em caso de membro de agregado familiar não portador de deficiência, doença crónica ou oncológica, ou 30 dias por ano, em caso de membro de agregado familiar portador de uma deficiência, doença crónica ou oncológica. Depois temos as que por lei sejam consideradas justificadas,
quando excedam 30 dias por ano. E nós, na altura do Covid, tivemos leis que nos acrescentaram 8 tipos de faltas ao elenco de faltas, ou seja, outras leis, sem serem o Código do Trabalho, sem serem o Contrato Coletivo de Trabalho, a preverem outros motivos de justificação de faltas. Agora essas leis já foram revogadas, mas continuamos a ter leis avulsas que nos dizem que as faltas são justificadas. Por exemplo, as faltas dos membros permanentes da CPCJ. As faltas dos trabalhadores que são voluntários sociais e que pertencem a uma organização de voluntariado social. As faltas ao abrigo da lei da liberdade religiosa. Portanto, há uma série de faltas, as faltas dos bombeiros voluntários, dos dadores de sangue, há uma série de faltas noutras leis que são consideradas justificadas, serão sempre todas justificadas, independentemente do número de faltas ao longo do ano, mas apenas serão pagas pela entidade empregadora até 30 dias de faltas por ano. E depois temos uma linha E, que é ótima para todas aquelas situações em que não estão previstas especificamente na lei, que são as faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador. A pessoa não está doente, felizmente, também felizmente não morreu nenhum familiar, não é trabalhadora estudante, não casou, não tem nenhum dos outros motivos de faltas justificadas e pode pedir à entidade empregadora para faltar, e aquela falta será ou não, dependendo, aqui é uma linha que permite, não obriga. Pode a entidade empregadora entender aprovar aquela falta ou autorizar. Aprovar se já foi dada e depois o trabalhador vem pedir para ela ser justificada, mas estas estão não remuneradas, está bem? Justifica, mas não paga. Ou autorizar, dizer que podes faltar naquele dia, mas não vais receber. Esta linha, se for aplicada à regra, pode, por exemplo, ser uma boa razão para fundamentar a implementação do banco de horas, porque em vez do trabalhador ficar com a falta justificada, mas lesado porque lhe é descontada a remuneração daquele dia, pode ir descontar em horas que, entretanto, já foi acumulando, porque houve dias que veio trabalhar e que não recebeu como pagamento de trabalho suplementar. Pergunto-vos aqui, deste microelenco, porque este é o vosso pequeno elenco para acrescentar ao que está no Código do Trabalho, que nós vamos ver já de seguida, deste microelenco, vocês encontram em algum sítio que o trabalhador tenha direito a faltar para ir ao médico? E vou-vos já antecipar a resposta. Não está nem aqui, nem no artigo 249, número 2 do Código do Trabalho. Está na Lei do Trabalho em Funções Públicas, que os trabalhadores em funções públicas, os funcionários públicos, têm direito a faltar para ir ao médico. Mas no setor privado não está essa autorização. Está em 3 situações, pode um trabalhador do setor privado ir ao médico e a sua falta ainda assim será justificada e remunerada também em alguns casos. E passo a dizer, a trabalhadora grávida, durante a gravidez, tem direito a faltar as vezes necessárias para ir ao médico e todas essas vezes serão de faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. E mais, as idas às aulas de planeamento de ginástica de preparação do parto são equiparadas a consultas médicas. A pessoa que vai, já não se utiliza a expressão o pai, diz o trabalhador que vai acompanhar a grávida ao médico tem direito apenas a 3 faltas durante a gravidez. E estas são justificadas, remuneradas. O pai ou mãe, um ou outro, nunca os dois conjuntamente, têm direito a acompanhar os seus filhos menores de 12 anos ao médico, e essas faltas são justificadas e remuneradas. Filhos maiores de 12 anos são justificadas, mas não são remuneradas. Trabalhadores portadores de uma deficiência crónica, oncológica ou de uma doença crónica ou oncológica, é melhor assim dizer, têm direito a faltar por motivo relacionado com a doença, faltas essas que são justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Portanto, tirando estas situações, as outras idas ao médico
Não há nada na lei nem no contrato coletivo de trabalho que obrigue a entidade empregadora a justificar e muito menos a pagar aquela falta. Também não resulta da lei que a Segurança Social tenha que pagar as faltas das consultas médicas. Então, onde é que nós podemos eventualmente encaixar uma falta deste tipo? Na linha E, as autorizadas ou aprovadas pelo empregador, que depois, deixem-me cá ver, que depois é complementada com a linha J do artigo 249, número 2 do Código do Trabalho, que também prevê esta modalidade de faltas, mas são justificadas e não remuneradas. Bom, ok, depois temos então o número 4, durante o período da ausência de doença do trabalhador, para fazer exames, Irmã Paula, exatamente, para fazer exames estamos a falar de quê? De exames médicos ou de exames escolares? É que se é de exames médicos, é a mesma coisa que a consulta médica. Médicos. Então é a mesma coisa que a consulta médica. Portanto, ou é aquela situação durante a gravidez, ou é a situação de acompanhamento de filhos menores, ou então é a questão de trabalhador portador de uma deficiência, doença crónica ou oncológica. O facto da lei não nos obrigar, porque é isso que acontece, a justificar aquela falta, não quer dizer que a gente não possa ir pela linha E, autorizar aquela falta, e então é uma falta justificada, mas não remunerada. Isto é muito importante clarificar aqui, que isto é o que acontece no setor público, porque no setor privado, porque no setor público há mesmo a Lei do Trabalho em Funções Públicas, que é diferente do Código do Trabalho, e que tem lá uma linha específica que é faltas de consultas ambulatórias. Portanto, aí somos mesmo obrigados a justificar e até a pagar uma entidade da administração pública. Nós, entre nós, não temos nenhuma linha sequer parecida com esta. Pronto, depois está aqui mais um bocadinho de esclarecimento relativamente a estas faltas. Aqui está aquilo que vos disse há bocado. Eu não vou ler o artigo todo, vou-vos deixar aqui, mas porque eu já falei naquilo que era o essencial. As faltas podem ser previsíveis ou imprevisíveis. Se forem previsíveis, têm que ser comunicadas com uma antecedência mínima de 5 dias. Portanto, aqui o vosso contrato coletivo de trabalho não acrescentou nada ao que está no Código do Trabalho. Se forem imprevisíveis, são comunicadas logo que possível. Aqui até podia ter acrescentado alguma coisa ao Código do Trabalho, mas não, utiliza a mesma expressão logo que possível, que é muito complicada depois de definir o que é que isto significa. Depois o que temos mais ainda, a questão da justificação. Cabe à entidade empregadora, se o trabalhador decidir não trazer a justificação, a qualquer momento podemos nós pedir a prova dos factos invocados para a justificação das faltas, e tem aqui um número específico para vocês, que diz que as faltas a serviço de exames e a reuniões de avaliação dos alunos apenas podem ser justificadas por casamento de docente, por falecimento direto do docente, por doença do docente, por acidente em serviço do docente, por isolamento profilático do docente e para cumprimento de obrigações legais do docente. Ou seja, vem aqui dizer que de todo o elenco de faltas, apenas alguns dos motivos são suficientemente válidos, basicamente são aqueles que não dependem da vontade e da decisão do trabalhador. Apenas é possível justificar a falta a um serviço de exames e uma reunião de avaliação por estes motivos. A Alexandra pergunta-me, e as faltas por consulta médica de filho menor de 12 são remuneradas? Sim, Alexandra. Filho menor de 12 são remuneradas pela entidade empregadora, filhos maiores de 12, isto para ir ao médico, filhos maiores de 12 são justificadas, mas não remuneradas. Depois vocês vão ver na folha de Excel que eu preparei para vos enviar. Aqui está, Alexandra, a resposta a essa e a outras questões, que são os efeitos das faltas injustificadas, e depois temos das faltas justificadas. A falta injustificada constitui violação do dever de assiduidade e determina a perda de retribuição correspondente ao período de ausência que não é contado na antiguidade do trabalhador. E aqui está a outra que eu vos disse há bocado, da questão das faltas injustificadas,
E aqui tanto se pode aplicar quando é uma falta injustificada numa sexta ou numa segunda, independentemente de haver ali ou não um feriado e uma ponte, como a falta injustificada nas alturas de pontes. A diferença é que, se for uma falta injustificada numa sexta, marca-se um dia de falta injustificada, tira-se 3 dias de remuneração. Numa segunda faz-se exatamente a mesma coisa. Quando as faltas são injustificadas ali, naqueles enclaves das pontes, marca-se um dia de falta e tira-se 4 dias de remuneração. Sabem o que é que aqui eu passo a vida a ouvir do lado de lá, do vosso lado, quando falo nesta questão de tirar 4 dias de remuneração, mas só podemos marcar um dia de falta, que é, mas o sistema não permite tirar 4 dias e marcar só um dia de faltas. Os sistemas não fazem lei, os sistemas têm que estar feitos e conformes com a lei, portanto temos que parametrizá-lo para que isso seja possível, porque eu não posso marcar 4 dias de faltas, uma vez que o trabalhador verdadeiramente só houve um dia em que era suposto vir trabalhar e não veio. E tenho que tirar os 4 dias de remuneração, porque é o que me diz a lei, portanto tenho que parametrizar neste sentido. Também muito importante é aqui este número 4, que é rigorosamente igual ao que está no Código do Trabalho, que é relativamente aos atrasos injustificados do trabalhador. Permite, quer o Código do Trabalho, quer o vosso contrato coletivo de trabalho, permite, não obriga, ou seja, não terão que fazer isto sempre, mas poderão fazer isto. Eu digo também que, aplicando aqui um bocadinho um princípio da proporcionalidade, eu só vou fazer isto quando, de facto, existir uma situação onde, de todo em todo, o trabalhador precise desta chamada de atenção, que eu costumo dizer que isto é a jurisprudência de ir ao bolso dos trabalhadores, que é um atraso injustificado superior a 60 minutos para o início do dia de trabalho, podemos marcar uma falta ao trabalhador naquele dia e retirar-lhe o salário do dia. Se o atraso injustificado for inferior a 60 minutos, mas superior a 30, podemos retirar a manhã ou a tarde de trabalho e marcar uma falta relativamente àquele período. Isto, obviamente, não é nada que se vá fazer a primeira vez que o trabalhador chega injustificadamente, mas é algo que a lei permite que se faça justamente quando há situações que são abusivas. Tenho aqui no chat a Fátima pergunta: faltas para acompanhar a mãe ou o pai ao médico são justificadas e não remuneradas? Exatamente, Fátima. As faltas para apoio a familiares e para prestação de assistência inadiável e imprescindível a familiares que façam parte do agregado familiar, pode ser a pai, mãe, sogro, sogra, um tio que viva connosco em casa ou outra pessoa, são faltas que são justificadas, mas que não são remuneradas. Nem Segurança Social, nem a entidade empregadora têm que remunerar. Então agora vamos ver, juntar o vosso elenco de faltas àquele que resulta do Código do Trabalho e vamos aproveitar para rever a alteração mais recente publicada ao Código do Trabalho, que foi a 19ª alteração, que foi o ano passado, a 3 de janeiro, que é a questão das faltas por falecimento de filhos. Então vamos começar por um motivo feliz, que são as faltas por altura. Pode trocar por banco de horas se o tiver implementado, sim, Fátima. Pode trocar por dias de férias ou então justifica a falta, mas é não remunerada. Pronto, 3 alternativas. Sendo que eu prefiro o banco de horas, mas para isso é sempre importante fazer o referendo, que eu sei que há muitas entidades que têm receio de o fazer, mas que eu digo sempre que dá trabalho uma vez, mas podemos rentabilizar o resultado do referendo durante 4 anos máximo, que é o que a lei permite, portanto pode ser uma coisa muito vantajosa para todos. Até porque há sempre situações, olhem, há sempre situações em que nós precisamos às vezes que os trabalhadores fiquem até mais tarde, situações que não estão no horário, necessidade de ficar até mais tarde, de vir trabalhar ao fim de semana por uma urgência, de fazer uma vigilância para substituir um colega, e que podem, de facto, ser interessante aqui vir com o banco de horas para absorver, no fundo, essas horas. Então, primeiro motivo de falta previsto no Código do Trabalho, nem seria necessário que o vosso contrato coletivo de trabalho preveja, porque já está no Código do Trabalho, e, portanto, é imperativo. Não sei se todos vocês se recordam, mas no Código de 2003 eram 11 dias úteis de faltas, agora são 15 dias seguidos,
por altura do casamento, com um objetivo, que é uniformizar os períodos, porque quando a lei previa os 11 dias por motivo de casamento, havia pessoas que se casassem em alturas em que apanhavam ali uns feriados no meio, ficavam em casa, por motivo de casamento, muito mais tempo do que outros. Então, para uniformizar os períodos, o legislador optou por 15 dias seguidos para todos. Justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Como é que contabilizamos os 15 dias seguidos? O primeiro dia deste período de 15 não é o dia do casamento. É o primeiro dia em que o trabalhador era suposto comparecer ao serviço e não comparece. Artigo 248 e o vosso artigo 37. Falta é a ausência do local de trabalho no período normal de trabalho. Por exemplo, imaginem um casamento ao sábado, que é o dia de descanso complementar do trabalhador, e em que o trabalhador não é suposto vir trabalhar, o trabalhador veio trabalhar na sexta. Portanto, eu ao sábado não lhe vou começar a marcar as faltas. Começamos a contar a partir de segunda e depois contamos os dias todos seguidos, ou seja, vamos contar 2 fins de semana intercorrentes. Casamento ao sábado, que é o dia de descanso complementar do trabalhador, mas o trabalhador já não veio trabalhar na sexta, porque tirou para fazer coisas para ultimar que precisava. Começamos a contar o período dos 15 dias a partir de sexta-feira e depois vamos contar os dias todos seguidos, ou seja, já vamos contar o primeiro fim de semana e depois o segundo fim de semana. Em todo o caso, o período de faltas é rigorosamente o mesmo, na medida em que contamos sempre 2 fins de semana intercorrentes. A lei fala em 15 dias seguidos, portanto, não é suposto, não podemos dividir e dizer agora vou tirar só 5 e depois guardo os outros 10, tira-se só de uma vez. Por altura do casamento, a lei não diz que tenha que ser logo a seguir ao casamento, pode haver ali, até por acordo com a entidade empregadora, e no caso das escolas até admito que isto possa ser mais frequente acontecer, combinar-se em que o trabalhador, nomeadamente se for docente, para não prejudicar muitos alunos, tira só aqueles dias mais tarde, sem problema. A pergunta que mais me fazem a propósito das faltas de casamento é: quantas vezes é que um trabalhador pode faltar por este motivo? Todas as vezes que casar. Pronto. Depois passamos de um motivo feliz para um motivo triste. As faltas motivadas por falecimento do cônjuge, parente ou afim, justificadas e também remuneradas pela entidade empregadora. E então o que temos de novo são os 20 dias. Portanto, já tínhamos 5 dias e 2 dias e agora temos de novo, desde o dia 3 de janeiro de 2022. 20 dias por falecimento descendente ou afim no primeiro grau da linha reta, filho, filha, enteado, enteada, genro e nora. 5 dias por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens, ou de parente ou afim no primeiro grau da linha reta, onde é marido, mulher, companheiro, companheira, pai, mãe. 2 dias pelo falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no segundo grau da linha colateral. Irmão, cunhado, cunhada, avô, bisavô, neto, bisneto. Atenção que a lei fala em dias consecutivos. Eu continuo a aplicar dias consecutivos, de acordo com esta lógica do artigo 248, que é o primeiro dia do período de 25 ou 2 tem que ser um período de ausência, ou seja, vamos imaginar que há um falecimento num sábado ou no domingo, não que se começa a contar a partir daí, porque naquele dia não era suposto o trabalhador sequer vir trabalhar. No entanto, e alerto só porque acho que é importante para vocês saberem que existe esta nota e até podem concordar mais com ela, mas não é a lei. A lei fala no artigo 252, 51, em dias consecutivos. E se o legislador quisesse, em vez de dias consecutivos, falar em dias úteis, tinha tido, desde a entrada em vigor do Código do Trabalho em 2009, inúmeras oportunidades para o fazer. A verdade é que ainda em 2022 mexeu neste artigo e podia, nessa altura, ter optado por ter substituído a expressão dias consecutivos por dias úteis e não o fez. Portanto, só para vos dizer que a ACT tem uma nota técnica, que é a nota técnica número 7/2017, em que entende a ACT que
os dias de falecimento contam-se em dias úteis e não em dias consecutivos. É um entendimento, mas não é aquilo que está expresso na lei. O que está expresso na lei são dias consecutivos. Eu percebo que, do ponto de vista do trabalhador, obviamente que é muito mais benéfico dias úteis do que dias consecutivos. Eu acho que ainda ninguém se apercebeu da consequência que é para a entidade empregadora, em vez de 20 dias consecutivos, contar 20 dias úteis. Depois, estas são faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Temos depois faltas motivadas pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, os trabalhadores estudantes, que pedem o Estatuto de Trabalhador Estudante, este é o primeiro passo, e têm direito a justificar a véspera e o dia do exame. E estas faltas são justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. O que mudou, eu vou só pedir 1 minuto, está bem? Peço 1 minuto só, está bem? Peço imensa desculpa. O que mudou então foi aqui, nesta questão da filha, do filho, enteada, genro, nora, onde antes eram 5 dias consecutivos e agora passa para 20 dias. E agora, o que muda é isto que pus aqui a vermelho, está bem? Pronto, portanto, foi a única mudança que se fez. Ok. Falta-me aqui dizer uma coisa. A lei fala em, e eu falo aqui neste exemplo, em parentes e afins. Parentes são as pessoas a quem eu estou ligada pelos laços de sangue, que é o meu irmão, os meus filhos, os meus pais, os meus avós, serão um dia os meus netos. Afins são as pessoas a quem eu estou ligada, as pessoas da família do meu marido, a quem eu estou ligada pelos laços do matrimónio. Mas só estou ligada à família dele porque estou casada. Porque se eu vivesse com ele em união de facto, não existia entre nós o laço jurídico de afinidade. E é tão difícil para mim, porque cada vez que eu digo isto, toda a gente pensa que eu estou a dizer que se uma pessoa viver em união de facto com outra, que não existe entre ela e a família do companheiro ou da companheira laços de afetividade. Não é isso que eu estou a dizer, eu só estou a dizer é que do ponto de vista jurídico não são afins. Ou seja, uma pessoa que vive em união de facto com outra, efetivamente tem pelo falecimento da outra pessoa 5 dias, mas pelo falecimento da mãe, do companheiro ou da companheira, do irmão do companheiro ou da companheira, não tem nada, porque do ponto de vista jurídico, essas pessoas não são seus afins. Percebo tudo o que me disserem do ponto de vista da afinidade, mas do ponto de vista da legalidade é assim que é. Resta-me ainda dizer que o laço de afinidade estabelece-se então com a família do cônjuge e desde o dia 1 de dezembro de 2008, e nós já vimos isto noutra formação, o laço de afinidade, se o casamento terminar pelo divórcio, o laço de afinidade corta-se, ou seja, dito isto de uma forma muito prática, se eu tiver uma pessoa que está casada e que se divorcia antes desta data, mantém-se sempre os laços de afinidade com a família do ex-cônjuge, mesmo que depois se volte a casar, o que significa que pode ter 2 sogros, 2 cunhados, de relações diferentes. Se o divórcio acontece depois desta data, perde os laços de afinidade. Já vamos, Alexandra, está bem? Pronto. Faltas motivadas pela prestação de prova, já estava aqui a resposta. Faltas motivadas pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, justificadas e remuneradas pela entidade empregadora, a véspera e o dia do exame, até ao limite de 4 faltas por disciplina.
faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho, e esta é uma linha que tem muita coisa, por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente a observância de prescrição médica no seguimento de recurso à técnica de procriação medicamente assistida, faltas justificadas remuneradas pela entidade empregadora, faltas por motivo de doença, justificadas e pagas pela Segurança Social, faltas por acidente de trabalho, justificadas, pagas pelo seguro, e estas faltas são equiparadas a serviço efetivo, o que significa que se eventualmente beneficiassem de alguma majoração no período de férias, para todos os efeitos era como se estivessem ao serviço. Pede-me então o Vasco Silva que eu explique de novo a questão das afinidades por divórcio. Pronto, Vasco, então é assim, o laço de afinidade é o laço jurídico que se estabelece entre mim e a família do meu marido quando existe um casamento. Esse laço de antes mantinha-se sempre independentemente das pessoas se divorciarem. Até havia uma expressão popular que dizia que sogra é sempre sogra, sogro é sempre sogro. Já foi assim e já não é, porque o Código Civil não é o Código do Trabalho, o Código Civil, que é onde está regulado o regime do divórcio, foi alterado no dia 1 de dezembro de 2008 e vem dizer que o laço de afinidade termina sempre que o casamento é dissolvido por motivo de divórcio. Ou seja, se um casamento terminar pelo falecimento do outro cônjuge, mantém-se sempre o laço de afinidade. Se o casamento terminar pelo divórcio, com o divórcio corta-se o laço de afinidade que existia com a família do cônjuge. Ou seja, na prática, era aquilo que eu vos dizia, um divórcio antes de 1 de dezembro de 2008, as pessoas mantêm o laço de afinidade com a família do ex-marido ou da ex-mulher, mesmo que depois se voltem a casar. Um divórcio que ocorresse após esta data, já se corta com os laços de afinidade. Perguntam-me ainda, faltas de doença sem baixa médica são descontadas pela entidade empregadora? Ora bem, boa pergunta, porque as faltas por motivo de doença, a nós, entidade empregadora, cabe-nos justificar. À Segurança Social cabe pagar. Mas a Segurança Social só paga se houver o documento do certificado de incapacidade temporária. Sem o certificado de incapacidade temporária, a Segurança Social não paga. A Segurança Social não paga e nós não temos que aceitar outro documento que não este. Muitas vezes acontece, os trabalhadores, como são poucos dias e como sabem que os 3 primeiros dias a Segurança Social não paga, vão ao médico e trazem outro documento qualquer, que nós podemos aceitar ou não, mas aí não são justificadas por esta linha, são justificadas por esta, que são então justificadas, mas não remuneradas, ok? Faltas por acidente de trabalho, justificadas e pagas pelo seguro, equiparadas a serviço efetivo. Pronto, e tinha ficado aqui justamente nesta. Deixa-me ver aqui no bate-papo. Um jovem estudante com bolsa social trabalhando em part-time. Perde a bolsa de apoio social? Pois, irmã, isso já não tem a ver com o direito do trabalho, porque isso já tem a ver com os apoios sociais, e eu sei que os apoios só são dados a quem tem um determinado nível de carência económica, mas não sei, de momento, qual é o nível que é encontrado. Eu sei que eles vão ver muitas coisas, vão ver se as pessoas têm bens em nome dela, ou a composição do agregado familiar e as despesas, mas não lhe sei dizer. Não sei mesmo, não sei como é que funcionam a atribuição dos apoios sociais, peço desculpa. Faltas motivadas para cumprimento de obrigações legais, justificadas, remuneradas pela entidade empregadora,
e são, por exemplo, uma ida a tribunal ser testemunha num determinado processo, ou quando nós temos que comparecer perante uma entidade pública numa determinada data que nos está previamente fixada. Faltas motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho ou neto, justificadas e pagas pela Segurança Social. E dentro destas temos duas situações. Sendo filhos menores de 12 anos, ou independentemente da idade, portadores de uma deficiência ou doença crónica, e agora diz a lei, ou oncológica, 30 dias por ano, ou durante todo o tempo que durar o internamento. Filhos maiores de 12 anos, e enquanto fizerem parte do agregado familiar do trabalhador, apenas 15 dias por ano. E temos depois as faltas motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a membro do agregado familiar, que falámos há bocado, por exemplo, o ir com a mãe, com o pai, com o sogro ou com a sogra ao médico, justificadas, não remuneradas por ninguém, nem a entidade empregadora, nem a própria Segurança Social, mas o facto de já serem justificadas já é bom para o trabalhador porque não está a violar nada, não é? 15 dias por ano ou 30, no caso do membro do agregado familiar ser portador de uma deficiência, doença crónica ou oncológica. Faltas motivadas pelo acompanhamento de grávida, se desloque a unidade hospitalar localizada, esta é uma nova mais ou menos, está no Código do Trabalho desde 2019. Faltas motivadas pelo acompanhamento de grávida, que se desloque a unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência para a realização do parto, justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Faltas motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação do menor por motivo de situação educativa deste. Até 4 horas por cada filho menor, ou seja, a partir do momento em que eles fazem 18 anos, deixam de ser os pais os respectivos encarregados de educação e, portanto, deixa de existir esta justificação de falta. São faltas justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Faltas do trabalhador eleito para a estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, justificadas, remuneradas pela entidade empregadora. Faltas de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral, que têm direito a faltar durante o período da campanha eleitoral, que são 15 a 12 dias antes da data das eleições, e têm que comunicar quais é que são as datas em que vão faltar, justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. E depois temos, por último, as faltas autorizadas ou aprovadas pelo empregador, que vocês também têm previstas no vosso contrato coletivo de trabalho, justificadas e não remuneradas. Este é então o nosso elenco de faltas. Faltava esta. Faltas que por lei sejam como tal justificadas. Outras leis, tivemos na altura da pandemia 8 justificações, agora foram revogadas, e estas são faltas justificadas, todas elas, mas só vamos remunerar até ao limite de 30 por ano. Eu tenho aqui a Natália Magalhães, que pergunta: nas faltas motivadas para prestar obrigações legais, consideramos as convocatórias ao tribunal e as idas à PSP. Exatamente. No fundo, são todas as vezes em que um trabalhador se tem que apresentar perante uma entidade pública, mas que tem uma data e uma hora marcada para o fazer, ou seja, não é para aquelas situações em que o trabalhador vai à ACT pedir esclarecimentos, ou vai à Segurança Social porque lhe apetece ir lá naquele dia, ou vai renovar o cartão de cidadão. Ou seja, não é ir a uma entidade pública, é ir a uma entidade pública mediante uma convocatória para ir lá especificamente naquele dia, naquela hora, ou seja, não tenho possibilidade de escolher ir fora do horário normal de trabalho. E estas são justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Deslocação ao estabelecimento de ensino 4 horas por trimestre. 4 horas por trimestre. Está aqui. Por motivo da situação educativa, 4 horas por cada filho por trimestre, que é o que diz o Código do Trabalho. Por acaso não passei aqui tudo, mas é 4 horas por trimestre. Vocês, enquanto pensam nas dúvidas que vão tendo, além deste documento, eu preparei também para vocês um Excel que vou partilhar. Deixem-me cá ver onde é que ele anda.
um Excel com um mapa de faltas. Com as várias modalidades de faltas para partilhar convosco. Esta. Que depois vou então fazer chegar através do engenheiro Jorge Cotovil. Pronto, no fundo tem aqui todas as faltas que existem e as consequências das mesmas, nomeadamente até ao nível do subsídio de refeição, quando haja lugar a ele ou outros. Queria só ver se vos mostrava, que é para perceberem o documento que vai chegar até vocês. Eu aproveito para dizer que estes documentos não vão ser enviados hoje, doutora Filipa. Sim, Nós sim, normalmente sim, enviamos juntamente com a gravação e depois ok. enviamos também o certificado de participação. Portanto, será nos próximos dias, amanhã, com certeza só quinta-feira, está bem? Pronto. Ok. Sim. Sem problema. Pronto, só para vos mostrar um exemplo mais ou menos do documento que vocês... Não é este, agora estava aqui. É que eu fui fazendo especificamente para vocês este documento. Entretanto, se tiverem alguma dúvida, ponham no chat. Pois É é, mais isso. simples, está bem? Enquanto for isso. Já foram colocadas muitas dúvidas, não é? Pronto. Sim. Mas E eu ponham-nas lá, que é mais simples. tentei apressar-me que era para cumprir com as horas. Pronto. Olha, então mostro-vos aqui o exemplo que depois eu acho que vos vai dar bastante jeito, que é este mapa. Ok, eu tenho aqui os motivos, tenho aqui os momentos em que devem ser apresentadas as comunicações de que vai faltar, o pagamento, quem paga, se dá ou não direito a subsídio de refeição e o documento comprovativo para justificar a falta. Pronto, e tem aqui todas estas situações, de todas as modalidades de faltas previstas e como é que é feita a comunicação, como é que é feita a justificação, sobretudo como é que é feito o pagamento e por quem é que é feito o pagamento. Bom, tenho aqui então Fátima Guerreiro, deslocações ao CEF, Finanças e Segurança Social, também terão de ser pagas pela entidade empregadora, terão que ser pagas, Fátima, sempre que o trabalhador vos traga um documento em que esta referida entidade lhe diz que ele vai ter que ir lá naquele dia ou naquelas horas, porque uma ida às finanças e à segurança social, num dia e numa hora que é o trabalhador a decidir que vai naquela hora porque sim, não têm que ser pagas. Só quando o trabalhador tem uma notificação, uma convocatória para comparecer lá num determinado dia, numa determinada hora. A Natália diz, nas faltas que referi anteriormente, obrigações legais, sim, cumprimento de obrigações legais, Natália, desde que haja esta convocatória a dizer que você tem que vir cá neste dia a esta hora, nós temos que pagar, com exceção do subsídio de refeição. Se o trabalhador faltou mais de metade do dia, tira-se a remuneração do dia e o subsídio de refeição. Falou-se de faltas dadas pelos professores e quanto às faltas dadas pelos educadores do primeiro ciclo que têm horário contínuo. Quanto aos educadores do primeiro ciclo que têm horário contínuo, faz-se o mesmo que se faz relativamente aos docentes. E está aqui, no vosso artigo 38. E vou passar outra vez. Aqui já não é Código do Trabalho, não é? Porque isto é especificamente vosso. No artigo 36, peço desculpa. Relativamente aos trabalhadores docentes, com exceção dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, será tido como um dia de falta a ausência ao serviço por 4 horas letivas seguidas ou interpeladas, com exceção dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo. Portanto, docentes do primeiro ciclo e educadores de infância seguem o regime dos outros trabalhadores. E os outros trabalhadores, o que é que a lei diz relativamente aos outros trabalhadores? Vamos descontar o número de horas de falta, descontar do vencimento, e vamos marcar uma falta quando prefizer um bloco igual a um período normal de trabalho diário. Boa tarde, Joel. No caso do pedido de registro criminal para entregar na empresa.
Ou seja, o trabalhador faltar para ir buscar o registro criminal, Joel? Não, não é motivo de justificação de faltas. Até porque o pode pedir na internet online e com isso não está a faltar. Era esta a sua pergunta, Joel? Pronto, não, não é motivo. Tal como a justificação, a necessidade de renovar o cartão de cidadão. Toda a gente sabe que os trabalhadores e todos os cidadãos têm que renovar o cartão de cidadão, mas não é motivo de justificação de faltas. Mais alguma questão que me queiram fazer? Ok, de nada. Esse, Diga, irmã Domingas, força. eu penso que aqui, pronto, diz que o trabalhador não pode faltar e pedir para ser tirado isto, para ser descontado nas férias, não é? Exatamente. Mas pode acontecer, por exemplo, no estabelecimento de ensino, em que as férias, em vez dos trabalhadores, são dados em agosto, e este Sim. trabalhador tira para a férias, tira esses dias, tira 4 dias, não sei o quê, para estar em agosto. E agosto não tem ninguém, ficam cá sentados. Como é que é? Pois, a questão é essa. Nós temos aqui que conjugar com várias coisas, irmã, e obrigada por fazer, que é, primeiro lugar, o Código do Trabalho diz que o trabalhador só pode renunciar ao número de dias de férias que excedam 20 dias por ano. Se cabe à entidade empregadora marcar as férias do trabalhador, é porque nós temos que conciliar as férias de acordo com a conveniência de serviço. Portanto, de facto, este vosso artigo diz que o trabalhador pode pedir para marcar, para substituir um dia de falta por um dia de férias, mas é se isso não representar um prejuízo para o funcionamento do serviço, não é? Pronto. Irmã, não a estou a ouvir. Não consigo ouvi-la. Ela vai dizer, ele não tem trabalho, fica aqui sentadinho, tem que lhe pagar o dia, tem que lhe pagar a refeição, tem que pagar tudo e ele fica aqui sentadinho. Mas não vai ser essa a desculpa que vai dar, ou a justificação. O que a irmã vai ter que dizer é que o dia em que ele está a pedir para faltar é um dia que causa prejuízo ao normal funcionamento do serviço e que, portanto, é impossível ele faltar naquele dia. Mas isto, quando ele está a pedir antecipadamente, quando ele falta e pede para substituir a remuneração por um dia de faltas, pois aqui o melhor para nós até é fazer isso. Exatamente. Ok? Vamos. Mais algo? Irmã, desligou o micro. Eu já acabei muito convencida, não fiquei, mas já acabei de falar. Não ficou convencida porque querias poder dizer sempre que não. Não, porque realmente não é muito agradável estar aqui sentado numa altura que eu não preciso de ninguém, não é? Sim. Agora, Como pode falta- dizer, pode é assim, o trabalhador pede antecipadamente. E a irmã vai sempre poder dizer que não é conveniente para o serviço faltar nesta altura. Por algum motivo, a entidade empregadora tem a faca e o queijo na mão, como já vimos aqui noutra formação, para poder marcar as férias dos trabalhadores. E isso acontece precisamente por causa disto, porque de facto é importante que assim seja. Portanto, tem sempre esta justificação. Agora, quando o trabalhador falta primeiro e depois vem pedir para justificar a falta naquele dia, pois aí, pronto, já não temos aqui grandes alternativas, mais vale para nós justificar, e com isto vamos reduzir um dia de férias, do que dizer, olha, não vou utilizar um dia de férias neste dia, e depois o trabalhador tem uma falta naquele dia com perda de remuneração, e nós também não resolvemos grande situação. E sobretudo, por exemplo, alguém que marca uma viagem, acho que as viagens, primeiro. Desculpe, não estou a ouvir. Por exemplo, vamos imaginar que alguém tem uma viagem para o continente. Sim. Marcou a viagem, depois é que me vem dizer. Ah, não, mas isso não pode, isso não pode. Acho que Não, está e certo. não pode, não. Aí tem que dizer que há uma coisa que é a marcação das férias. A marcação das férias dos trabalhadores são propositadamente decididas e marcadas pela entidade empregadora, precisamente por causa disso. Pronto, agora, para conciliarmos.
Agora, o trabalhador não pode fazer uma coisa destas. Eu estou a falar nas faltas pontuais. Por exemplo, o trabalhador vai ao médico, não é motivo de justificação de faltas e diz assim, então em vez de me tirarem a remuneração deste dia, deixem-me gozar ou tirar um dia das minhas férias. Estou a falar em situações destas. Situações como aquela que a irmã me está a dizer, fora de questão. Até porque acho que é má fé do trabalhador. E, por exemplo, às vezes um trabalhador que pensa... Sim, diga. Um trabalhador que, pronto, por exemplo, no ano passado, achou que eu devia dar férias, descontar férias, porque ia viajar e até muito bem. Foi autorizado. Este ano volta a fazer a mesma coisa. Eu acho que eu posso recusar. Deve recusar. Deve recusar, irmã. Deve recusar. Exatamente. Até porque há aqui violação de duas coisas, que é, por um lado, o princípio de que é a entidade empregadora a marcar as férias para poder conciliar as necessidades do trabalhador com as necessidades de funcionamento da escola, e, por outro lado, porque há outro princípio, que é o princípio da rotatividade. E um trabalhador que já teve um ano de férias na altura em que quis, este ano vamos dar ao outro essa prioridade. Obrigada. A Ricardiana tem aqui esta pergunta. Em que artigo do Código do Trabalho, Contrato Coletivo de Trabalho, nos podemos basear para referir? Podem-se basear, olha, no artigo 65, que é o Estatuto da Parentalidade e que diz as consequências das faltas, nomeadamente estas para apoio aos filhos, e no artigo 38 que eu vi aqui com vocês do vosso contrato coletivo de trabalho, que diz que todas as faltas dadas, o trabalhador não perde direito nenhum, com exceção daquelas ali. Ora, como estas do acompanhamento dos filhos menores não estão ali, é porque não perdem direitos mesmo nenhum. O colaborador tem direito a faltar algum dia pelo falecimento do ex-marido? Não, Diolinda. Só se... Não tem. Só se, por algum motivo muito estranho, for ex-marido, mas continuarem a viver, a fazer parte do mesmo agregado familiar. Mas mesmo assim, não. Até pode ter direito a faltar, veja, pelo falecimento da família do ex-marido, se divorciou, antes de 1 de dezembro de 2008. Mas pelo falecimento do ex-marido, não. Obrigada. Não sei. É muita amizade, hein? Olha, isto para mim é uma novidade, porque normalmente as pessoas divorciam-se e andam às turras e às massas. Acho bonito. Depois temos aqui dias em que a escola está fechada ao longo do ano. Podem ser contadas como dias... Sim. Todos os anos a escola pode decidir que vai fechar nas alturas das férias de Natal, das férias grandes, 15 dias, e também até entre os períodos das pontes. E aí, decidindo isto e comunicando isto aos trabalhadores até ao dia 15 de dezembro de cada ano, as férias dos trabalhadores podem ser marcadas nestes dias, que é aquilo que os trabalhadores dizem, tiraram dias de férias. Vou pegar aqui no seu exemplo. No dia 23 de dezembro, vamos imaginar que é uma altura de ponte, ou que coincide com as férias de Natal, vocês podem decidir fechar, têm que comunicar aos trabalhadores com antecedência, e quando o mapa de férias vai para eles pedirem os dias em que gostavam de gozar férias, aqueles dias já estão previamente marcados. No caso da redução do horário para a amamentação, pode-se fazer a redução apenas na componente não letiva? É que o Código do Trabalho é omisso nesta situação. Eu acho que sim, que em princípio podem fazer... O que o Código do Trabalho diz nesta matéria, e o vosso contrato coletivo de trabalho também não diz nada diferente, é que a trabalhadora que está a amamentar tem direito a 2 períodos distintos de até 1 hora cada para amamentar durante todo o tempo que durar a amamentação, ou, no caso da leitação, até a criança fazer 1 ano de idade. E fala só assim, 2 períodos distintos de até 1 hora cada, ou em caso de trabalho a tempo parcial, será o proporcional. Não se fala aqui nesta questão da componente letiva e não letiva. A mim o que me parece é que numa situação destas poderíamos sim, não me choca nada que as horas de amamentação fossem na componente não letiva, embora as horas de amamentação, e devo dizer isto,
são para benefício da criança e não é para benefício da mãe. E, portanto, devem ser horas que idealmente acompanham o ritmo da criança. Mas a lei aqui não é nada clara neste aspecto. Não vos diz nem que sim, que é na componente letiva, nem que sim, é na componente não letiva. Mas dá-me margem para ser na componente não letiva, na medida em que isso é o que representa um menor prejuízo para o trabalhador. Colégio de São Miguel. No caso de licença de amamentação, a entidade patronal pode rejeitar a proposta apresentada pela colaboradora? Olha, se for licença da leitação, é diferente, já é mais fácil, não é nós rejeitarmos a proposta, é nós fazermos uma proposta alternativa, porque a leitação, como é biberon, em princípio, se a mãe ou o pai não estiverem para dar naquela hora, pode ser substituído por outra pessoa. Se for amamentação, acho um bocadinho mais complicado nós rejeitarmos. Rejeitar a proposta apresentada pela trabalhadora? Nunca. Agora, podemos sugerir fazer uma contraproposta, justificando muito bem, com base no prejuízo que implicaria para o funcionamento do serviço, aceitar que ela faltasse nas horas que está a pedir e tentando negociar. Mas no caso da amamentação, e enquanto ela trouxer o comprovativo da amamentação, é muito difícil retirar-se um direito destes. Até porque aqui a trabalhadora que está a amamentar tem o apoio da CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que vou-vos dizer, nestas matérias, é ainda mais rigorosa na fiscalização que faz às entidades patronais do que a própria ACT. Portanto, eu tentaria sempre negociar, ir a bem, tentar que as coisas fossem da melhor maneira possível. Rejeitar é que nunca. Então, mas agora viraram-se todos para a leitação. No caso da leitação, e um dos cônjuges não trabalhar, o período da leitação, não. Aqui o Código de Trabalho é muito claro. No caso da leitação, se um dos cônjuges não trabalhar, é esse que fica a dar o biberon à criança. Deixem até, vou-vos dizer já o artigo do Código do Trabalho. Por acaso nem de propósito, ontem estive a ver exatamente esta questão. Porque o Código do Trabalho diz que os direitos da parentalidade são para ser exercidos, em regra, por um ou por outro cônjuge. Mas depois diz que se um dos cônjuges trabalhar, é ele que fica. Deixem-me só ver o artigo para vos partilhar com vocês. Amamentação. É o artigo 47. E o procedimento da dispensa para amamentação ou leitação tem que fazer mesmo prova. Olhem, reparem, até vou partilhar com vocês. Se um dos cônjuges não trabalhar, é esse que fica. Porque, olhem, procedimento para pedir a aleitação. A leitação, só se for amamentação, obviamente que não dá. Para efeitos de dispensa da amamentação, o progenitor, entre outras informações, tem que fazer prova que o outro progenitor exerce atividade profissional e, caso seja trabalhador por conta de outro, em que informou o respectivo empregador da decisão conjunta. Portanto, se o outro progenitor não exercer atividade profissional, é o outro que fica a dar biberon. Isto só é válido para a aleitação, obviamente que não é para a amamentação. Irmã Rosa, quando é a aleitação em concordância com a trabalhadora, podemos juntar as horas e a trabalhadora ficar com a criança mais dias? Não, irmã, porque a lei é muito clara. Veja, a lei diz que é uma dispensa diária de 2 períodos distintos. Ou seja, idealmente são 2 períodos separados ao longo do dia. A lei nem sequer fala na possibilidade de nós juntarmos os 2 períodos no mesmo dia. Mas mesmo assim, quando há concordância com a entidade empregadora e às vezes até por questões relacionadas com os transportes ou assim, não me choca muito juntar os 2 períodos. O que está mesmo fora de questão é juntar muitos tempos
e a trabalhadora ficar com dias inteiros. Isso não, fora de questão. Não percebi, o colégio diz 47, sim. Horas de fisioterapia, se exageradamente continuadas, podem ser descontadas. As horas de fisioterapia, se não for um trabalhador portador de uma deficiência, doença crónica ou oncológica, nem sequer têm que ser justificadas. E se forem, são sempre justificadas e não remuneradas. Portanto, a resposta está dada. Ok, acho que já temos aqui a resposta às vossas questões. Mais alguma questão que me queiram colocar? Muito bem. Então temos uma sessão de 1 hora mais IVA. Já sabe, engenheiro, É que verdade. eu tenho sempre muita dificuldade em ficar caladita. Pronto. Sim, senhora. Temos que fazer uma sessão especial por causa da alitação e amamentação. Pode ficar já combinado. Pois. Para o É mês bom que sinal, vem. é sinal que estão a nascer muitas crianças, não é? Podemos já combinar para o mês que vem ou para março, conforme aquilo que for o mais adequado, e fazer mesmo sobre o Estatuto da Parentalidade. Os direitos e deveres no âmbito do Estatuto da Parentalidade. Podemos falar, porque temos faltas, temos férias, temos dispensas, temos horários de trabalho específicos, podemos falar nisso, sim, parece-me que é muito importante também. Olha, está a ver? E eu ando sempre a pedir para vocês sugerirem temas, desta vez surge daí. Sim, senhor, parece-me bem. Parece-me bem. Então, resta agradecer a todos vocês a vossa presença, também agradecer à doutora Filipa, e antes de terminarmos, vamos, como de costume, fazer também uma oração. Deverá estar aqui presente o vice-presidente da APEC, o padre Carlos Carvalho. É verdade ou não, padre Carlos? É verdade, boa tarde. E o padre Carlos vai então fazer a saudação final, que inclui também a oração. Muito obrigado, padre Carlos. Obrigado a todos. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agradecemos a Deus este novo ano, que apesar de alguns desafios que sentimos e experimentamos, nos traz a esperança e nos traz também a oportunidade de continuarmos a fazer tudo aquilo que fazemos habitualmente pelos nossos alunos, pelas famílias que procuramos servir e pela missão que nos é confiada de educar de forma cristã, transformando a realidade num lugar melhor, transformando sobretudo também as nossas comunidades e a comunidade envolvente das nossas escolas em lugares melhores, em lugares mais justos e em lugares com mais paz. E por isso, neste início de ano, pedimos ao Senhor que abençoe cada uma das nossas comunidades, os nossos trabalhadores, os nossos educadores, as nossas famílias, os nossos alunos, para que esta paz não seja só um desejo, mas possa ser uma concretização diária da forma como educamos e como nos relacionamos uns com os outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom ano para todos. Um bom ano também. Bom ano para todos. Uma boa tarde. Bom ano. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Beijinhos e bom ano.